Olá pessoal, vamos aqui para a segunda parte da primeira aula, né? Continuando aqui com as regras básicas para o entendimento do livro de Apocalipse. Eu trouxe aqui a tabela de conversão profética, né? Como eu disse, muitas palavras dentro do livro de Apocalipse, e como dos outros livros que trazem a profecia, não tem como entender ela literalmente, né? São palavras que figuram algo. E a própria Escritura, elas nos dá as respostas dessas passagens proféticas. Eu trouxe aqui algumas palavras, porque ao decorrer do curso, ou do estudo, vai aparecer outras passagens, outros nomes, que não estarão nessa conversão, mas que nós converteremos ali no momento, na hora da palavra. Tá bom? Então eu trouxe aqui alguns nomes. Bem, eu vou abrir a tela por inteiro para a gente poder ter uma visão melhor. Amém? Bem, queridos, eu gostaria que você estivesse com a sua escritura. Abra sua escritura lá no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Tá bom? E nós vamos entender isso aqui, esses versículos aqui de Daniel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7, vamos encontrar muitos pontos de palavras proféticas, que não tem como entender ela como se lê. Né? Não dá para falar, viu um monstro, vai aparecer um monstro. Não, nada disso. É uma forma figurativa. Amém? Vamos ler. E dentro desses versículos, a palavra que aparece aqui, que nós vamos trabalhar aqui nesse texto, nesses versículos, é a palavra animal. Tá bom? Vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão de modo que se levantou sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Amém, queridos? Vocês já viram que é difícil. Leão que contém asas de águia, um híbrido, não podemos decifrar assim. Amém? São passagens proféticas. Esse animal, a palavra animal, é uma profecia. Amém? Continuando. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi-lhe dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Bem, querido, vocês viram que no sonho de Daniel, deixa eu aqui, no sonho de Daniel, vamos aqui, né? Vocês viram aqui no sonho de Daniel que ele viu o leão com asas, leopardo com 4 asas, urso com 4 costelas na boca. Então são passagens proféticas.
todos esses animais dentro do livro de Daniel têm resposta. No caso aqui é a palavra animal. E a resposta para a palavra animal dentro da profecia, ela significa rei ou reino. Né? Eu vou abrir aqui de novo para vermos. Bem, aqui. A palavra animal na profecia significa rei ou reino. Bem, rei, será que é isso mesmo? O próprio livro de Daniel, no próprio capítulo, lá no versículo 17, diz: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Né? Em Daniel 7:27 diz: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então está aqui a resposta: é reino e rei, ou rei ou reino. Amém? Na próxima passagem é aqui, mar ou águas, que está em Daniel capítulo 7, versículo 2, que diz: disse Daniel, na minha visão à noite eu vi 4 ventos no céu agitando o grande mar. Vento agitando o grande mar. Isso é uma profecia também, que diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. A palavra mar ou águas, que são as mesmas coisas dentro da profecia, né, significa povos, multidões ou nações. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, nos dá a resposta. E lá está escrito: então o anjo lhe disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, queridos, dá para perceber que a Escritura ela deixa ali a profecia, mas ao mesmo tempo, ou dentro do livro, não é? Do próprio livro que nós estamos estudando, ou nos outros livros vamos encontrar a resposta dentro dos livros da Escritura. Bem, a próxima palavra é a palavra mulher. Em Apocalipse 17, versículo 1 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. É uma mulher, logicamente, né? E a resposta, né, da palavra mulher como profecia, ela significa igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, né, mulher na profecia, só nas profecias a palavra mulher é igreja. Amém? Bem, a outra palavra é um dia. Um dia dentro da profecia é só no profético, só nas passagens proféticas, irmão. Tá? Quando aparecer um dia, é um dia, fora da profecia. Agora, dentro da profecia, ela tem uma resposta. Em Ezequiel, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: terminado este prazo, deitei-se sobre o seu lado direito e deite sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo em que eu determinei para você, um dia para cada ano. Está aí a resposta. Olhe para o cerco de Jerusalém e com um braço desnudo profetize contra ela. Mas vamos ver mais se realmente é isso mesmo, que um dia dentro da profecia é um ano. Vamos ver. Durante 40 anos vocês sofrerão consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Números capítulo 14, versículo 34. Então a palavra
Um dia na profecia significa um ano. Amém? Lembra lá do estudo passado, como falei, da palavra vento, que significa vento? Nós vamos ver agora. Então, disse Daniel: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Em Daniel capítulo 7, versículo 2. Em Jeremias também diz lá em capítulo 51, versículo 1. Assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Bem, a palavra vento ou ventos na profecia significa destruição, guerras. Assim diz o Senhor: vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia das suas desgraças virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme seu arco nem vista sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros. Destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente, feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonados como viúvas pelo seu Deus. O Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa, diante do Santo de Israel. Bem, Jeremias capítulo 51, versículo 1 ao 5. A palavra vento, podemos ver dentro desse texto, que é destruição e guerras. Palavra profética de vento significa destruição e guerras. Outra palavra que nós vamos encontrar muito, principalmente no livro de Apocalipse, é a palavra cauda, né? E diz: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento em que nascesse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então a palavra cauda na profecia significa falso profeta. Isso mesmo, falso profeta. Que diz lá em Isaías capítulo 9, versículo 15. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Bem, vamos agora para a palavra estrela. O mesmo texto lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Né? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas. Né? Só pegando a palavra cauda e mudando ela para o falso profeta. Vamos colocar? O falso profeta arrastou consigo 1/3 das estrelas. Não ficou fácil? Ficou agora o entendimento. Né? Então, quem é o terço das estrelas? O que são estrelas dentro da profecia? Né? Vamos continuar lendo. Né? Do céu, foi 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A palavra estrela na profecia significa anjos, mensageiros ou pregadores. Amém? Diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todos sempre. Amém? Dá para entender que ou é anjo, mensageiro ou pregadores. Vamos voltar lá no texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e mudar a palavra estrela para anjos. Né? Neste caso, vamos lá? Sua cauda vamos mudar também. Aqui a palavra cauda é o falso profeta. O falso profeta arrastou consigo pregadores do céu. Ou o falso profeta arrastou consigo mensageiros. Ou também anjos. Porque pessoas que levam a palavra de Deus também são consideradas como anjo. E a palavra anjo, né, significa mensageiro. Somos mensageiros. Amém? Aqueles que levam a palavra de Deus são mensageiros de Deus. Deu para entender? Né? Então,
O falso profeta arrastou consigo, vou pegar aqui uma palavra melhor, 1/3 dos mensageiros, 1/3 dos pregadores, 1/3 dos anjos do céu. Amém? Então, vamos lá para a próxima palavra, chifre. A palavra chifre, em Apocalipse 17:12, diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Apocalipse 17, versículo 12. A palavra chifre na profecia significa poder, rei ou reino, como podemos ver no texto de Apocalipse 17, que já nos dá a resposta, né? Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Reis, para ser rei, ele tem que ter um reino, né? E rei tem poder. Então é uma dessas 3 palavras que podemos colocar aí dentro desse texto. Voltando lá na palavra estrela, no capítulo 12, versículo 4, a palavra melhor para se encaixar, né, é anjos, tá bom? A melhor palavra para ser encaixada aí são anjos, porque diz assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, né? Então, o falso profeta arrastou consigo 1/3 dos anjos do céu, tá bom? Amém? Vamos agora para a palavra cordeiro. Essa aqui é fácil, mas tem muitas pessoas que não sabem, né? Diz lá em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, a palavra cordeiro na profecia significa Jesus ou Messias. Bom, agora vamos para a palavra dragão e último, que diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Apocalipse 12, versículo 3. A palavra dragão na profecia significa Satanás, diabo, o grande dragão que foi lançado fora. Ela é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Aí está, irmãos. Vocês puderam ver que algumas palavras proféticas dentro da profecia têm um significado, né? Ela tem um significado, a própria palavra nos dá a resposta dela. Muitas das vezes num próprio texto, né? Alguns versículos à frente, fica aí fácil, nós vamos lendo o capítulo inteiro. Ou muitas das vezes a explicação da palavra profética está em outro livro. Isso nos mostra que temos que ler a Escritura do começo ao fim, não uma vez, mas várias vezes. Não tem como compreender a palavra de Deus, ler a Escritura uma vez. Ela tem que ser lida todos os dias. Todos os dias tem que ser lida. Porque cada dia que você estuda a palavra de Deus, mais Deus se revela, tanto para você, como de uma forma geral. É maravilhoso, querido, ler a palavra de Deus sem a opressão do sistema. Ler a palavra de Deus por amor, porque nós amamos Deus e Ele nos amou. Amém, irmãos? Deus abençoe, a paz no coração de todos. Shalom.